sempre conferindo a hora certa para você não se atrasar para o seu compromisso. Agora são 7h22 e a partir desse momento nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Costa Oeste, para você que está sintonizado com a gente em 106,5 e também acompanhando ao vivo pelo Facebook, a psicóloga Vanessa Tramontim e o presidente do Conselho Tutelar aqui de São Miguel do Iguaçu, Moacir Leite. Bom dia, conselheiro, seja bem-vindo à Rádio Costa Oeste mais uma vez. Bom dia, David, bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Oeste. Sempre um prazer estar participando. Obrigado pelo espaço. Bom dia, psicóloga, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo também. Nós convidamos vocês para estarem conosco aqui porque nós estamos no mês de maio, um mês muito importante para a gente fazer uma lembrança com relação ao dia 18 de maio, que é o dia que a gente debate sobre combate ao abuso e exploração, né, sexual infantil, não é isso, conselheiro? Isso, é uma campanha nacional aí, São Miguel sempre está dentro desse objetivo também. E nós começamos com um ciclo de atividades que iniciou na noite de ontem, inclusive a Rádio Costa Oeste se fez presente na oportunidade. Falamos lá com o promotor Pedro Pires, não é isso? Isso. Ele estava presente na ocasião, contribuiu muito. Ficou dentro da expectativa o evento, conselheiro? Sim, é uma etapa diferente, né? Essa programação, trazendo um instituto com profissionais com a capacidade técnica muito definida, né? Importante. E o objetivo de levar os profissionais da rede, né? Professores, os profissionais da educação, da saúde, enfim, da rede de proteção, para uma palestra, né, uma capacitação em si, para a atuação na defesa das crianças e adolescentes nesse quesito aí, quando se fala de violência, principalmente violência sexual. Conselheiro, qual é o papel, então, do Conselho Tutelar na prevenção e combate ao abuso e violência sexual contra crianças? Então, na verdade, o papel do Conselho Tutelar é bem definido em lei, né? Uhum. Nós já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões. E observamos que esse enfrentamento ele é diário. E acho que você ouviu ontem também do Dr. Pedro, mostrando que o Conselho Tutelar ele é a porta de entrada, né? Tudo passa pelo Conselho Tutelar, né? Então é importante a população, enfim, todos saber, e o conselheiro estar capacitado e decidido, né, naquilo que ele está de acordo com a função que ele está desempenhando, para acolher, né, todas as denúncias, seja de onde elas vier, e está apto para estar aplicando as medidas, né, fazendo os encaminhamentos necessários. Aqui conosco também a psicóloga Vanessa Tramontim, ela que tem uma contribuição muito presente aqui no nosso município. Inclusive nós já nos esbarramos em outras ocasiões, onde ela realizou palestras nas escolas. Eu queria começar te perguntando, psicóloga, qual é o impacto psicológico de abuso e violência sexual em crianças e adolescentes? Novamente, bom dia a todos, né? Muito obrigada pelo espaço. É extremamente importante a gente poder falar sobre esse assunto, né? O impacto ele pode ser sentido pela criança e pela família a curto, médio e longo prazo, né? Uhum. Cada pessoa vai se impactar de uma forma. Certo. Né? A nossa, ontem até inclusive na palestra, né, existem muitas pesquisas que demonstram tudo que pode acontecer de impacto com uma criança que passa por uma situação de violência, né? Desde nos seus relacionamentos, na família, nos seus próprios sentimentos de insegurança, medo, de uma autoestima muito baixa, dificuldade de aprendizagem, desenvolvimento de transtornos mentais como depressão, ansiedade, né? Não conseguir se sentir segura com as pessoas nas próprias relações, né? A longo prazo, dificuldade de estabelecer relacionamentos afetivos, né? De confiar nas pessoas, mas isso é muito particular. Cada um vai sentir isso de uma forma, né? Depende muito também da forma como a situação foi abordada no momento em que a criança falou, se ela recebeu atendimento ou não, se ela pôde tratar e curar essas feridas ou não, né? Então, um abuso, por exemplo, que nunca foi falado, né? Já atendi mulheres adultas que passaram por situação de abuso sexual na infância e nunca tinham falado para absolutamente ninguém. Então, o impacto disso é muito grande. Já qual é o nosso objetivo com as campanhas?
instrumentalizar, falar para as crianças que elas podem falar e que alguém pode cuidar delas e dessas feridas, para que a gente consiga tratar isso quanto antes, interromper o ciclo da violência, né? E tratar isso quanto antes. Então, uma criança que, assim que alguma situação aconteça, ela consegue falar, ela impede que, muitas vezes, que o agressor continue agredindo ela, violentando ela. Então, ela interrompe o ciclo da violência e, além disso, a gente consegue oferecer o tratamento que ela precisa para ela superar essa situação, né? Ela e a família, porque toda a família acaba se impactando com isso, né? Na grande maioria dos casos, o agressor é alguém muito próximo da família. E aí as pessoas que estão ouvindo podem pensar assim, não, mas aqui comigo nunca isso vai acontecer, porque eu só convivo com gente bacana. Mas o agressor é gente bacana. E quais são os possíveis sintomas ou comportamentos que uma criança vítima de abuso sexual pode apresentar? Perfeito. Geralmente a criança muda de comportamento. Então, se ela é uma criança ativa, brincalhona, ela pode ficar um pouco mais introspectiva, ela pode não querer ficar mais na presença de uma certa pessoa que ela gostava antes, ela pode querer ficar mais quietinha. Então, se ela é uma criança, se é o contrário, se ela é uma criança quietinha, introspectiva, ela pode se tornar um pouquinho mais agitada. A criança pode desenvolver sintomas em várias áreas. Então, sintoma nos seus comportamentos, né? Nos seus sentimentos. Como eu falei, gostava de alguém, passa a não gostar. Ela pode ficar um pouquinho mais nervosa, agitada, agressiva. Ela pode desenvolver sintomas no que se referem ao crescimento, ao desenvolvimento dela. Então, se é uma criança de 5 anos e ela já sabia segurar o xixi, segurar o cocô, ela não precisava mais usar fraldas, ela pode regredir um pouquinho nesse desenvolvimento. Ela pode ter dificuldades de aprendizagem, de socialização. Então, é uma criança que pode começar, por exemplo, a bater nos amiguinhos, né? Então, são vários aspectos, vários pontos aí da vida que a criança pode demonstrar que algo não está bem com ela. É importante salientar que outra coisa, um ponto muito importante, a criança mostrar um conhecimento inadequado para a sua idade sobre as relações, sobre a sexualidade. Então, um adolescente de 15 anos, ele sabe algumas coisas sobre sexualidade que uma criança de 5 anos não sabe. Então, se essa criança de 5 anos, por exemplo, falar coisas que não são normais para uma criança de 5 anos, esse é um dado muito importante. Ela está tendo acesso de alguma forma a conteúdos que ela não deveria ter acesso. Seja alguém mostrando as coisas para ela, seja alguém fazendo as coisas com o corpinho dela. Então, isso é muito importante também. Esse também é um dos sinais. Mas é importante dizer que não é porque a criança mudou de comportamento bruscamente ou passou a não gostar de alguém que sempre ela vai estar sendo abusada. A gente tem que avaliar no caso a caso. Os sintomas, eles são sinais de que algo não está bem. Então, por isso é importante buscar ajuda profissional para identificar o que é esse algo, né? Entendi. Se é um abuso, se é algum outro trauma ou alguma outra situação. Como a terapia pode ajudar as vítimas de abuso sexual a superarem o trauma? Ótimo. A terapia, na verdade, ela ajuda a gente a superar muita coisa, Sim. né? É um movimento de retorno à nossa própria história, de tentar entender aí algumas coisas que aconteceram, de atribuir outros sentidos, de trazer luz a pontos da nossa história que a gente joga para baixo do tapete, né? Mas eles estão ali. Então, tem pontos do nosso tapete que eles estão bem altos, que a gente tropeça de vez em quando, né? Tem pontos que eles estão mais baixos. Então, o que a gente faz na terapia? A gente vai tentando tirar essas coisas aí debaixo do tapete, tentando ressignificar, tentando dar outros sentidos para elas e tentando curar essas coisas, né? É isso que a gente faz na terapia. Eu vejo como importantíssimo e extremamente necessário, né, uma criança, um adolescente, um adulto, uma mulher, né, um homem que viva uma situação de violência, que busque atendimento. Nós, no serviço público, a gente tem equipes específicas para isso, então não é necessário que a pessoa pague. Ela pode também, claro, procurar o serviço privado, né? Mas no serviço público nós temos profissionais, né, que atendem essas pessoas, né? Então, quem está ouvindo, independente do momento da sua história, que tenha passado por alguma situação, porque como eu falei, eu já atendi mulheres adultas que falaram pela primeira vez com 30, 40, 50 anos de idade, né? É possível a gente retornar nesses pontos e, com apoio e suporte, mexer nessas feridas, né? Essa é a grande diferença de você conversar com um profissional
E você conversar com uma pessoa que não tem conhecimento técnico para acolher isso e para dar o suporte que a pessoa precisa, né? Então, quem precisar, né, busque o conselho tutelar, que o conselho vai fazer todo o acolhimento e vai encaminhar para os profissionais para fazer o atendimento com o objetivo de superar toda essa situação. Uma última pergunta. Qual é o papel dos pais e cuidadores no processo de recuperação e apoio às crianças que sofreram abuso sexual? Indispensável, né? Extremamente importante no acolhimento dessa criança, na condução dela no dia a dia, na compreensão de que vai ser um momento difícil para a família. Inclusive, nós temos equipes que trabalham com a criança, mas também trabalham com os pais, porque a gente sabe que é um momento de conflito dentro da família. Por quê? Porque a maior parte das vezes esse agressor, essa pessoa que fez isso, ele agride não só a criança, ele agride a confiança dos pais, o sentimento dos pais, porque é alguém muito próximo, né? Então, o papel dos pais é extremamente necessário. A gente também entende que muitas vezes eles também se fragilizam e o nosso papel aqui é fortalecer e acolher os pais também. Conselheiro, para a gente finalizar aqui a participação de vocês dois, já quero agradecer o esforço de estarem conosco aqui cedinho para a gente tratar desse tema. Como é que fica então o calendário para o mês? O que mais tem de atividades para a gente poder informar para o nosso ouvinte? Então, a abertura foi ontem, né, lá no CTG, com a palestra aos atores da rede. Aí, durante a próxima semana, haverá panfletagens, né, nas ruas. Na parceria aí com a iniciativa privada, o Rotary, a CISM e também a Escola de Paz, que são parceiros frequentes aí da rede. O Rotary está participando da panfletagem, a CISM distribuindo cartazes no comércio, né? E o trabalho nas escolas, né? Que será feito, como a Vanessa já mencionou, que sempre é feito, distribuindo kits, né, para as escolas. E também nós temos, acho que você viu ontem lá, aquele baú, sim, né, que é uma parte do projeto. Em cada escola, em cada unidade de saúde, enfim, em cada equipamento que trabalha na rede aí, vai ter aquele baú, né, com cadeado, a orientação, e a criança pode colocar lá a sua demanda, uma possibilidade, né, que os professores, os profissionais vão estar incentivando a criança a verbalizar, a materializar o sentimento dela, que pode ser uma violência de qualquer natureza, né, enfim, algo que está lhe incomodando. Então esse é um projeto que vai seguir, esse baú vai permanecer nas escolas, enfim, nos equipamentos, e tem uma pessoa que vai estar abrindo lá todo dia ou o dia que for programado, e segue então essa rotina. Muito importante essa programação, né? Nós temos a semana de prevenção, né? Hoje, através de lei municipal, proposta uma sugestão nossa com a rede, né? E o vereador Cat e toda a Câmara aprovou, né? Nós temos a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Violência e Exploração Sexual em São Miguel. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que a Rádio Costa Oeste sempre está de portas abertas para a gente abordar esse tema e outros também que mereçam destaque, e desejar êxito nessa campanha, que a gente consiga atingir aquilo que nós esperamos e trazer cada vez mais conscientização. A nossa amiga Vanessa Tramontim, muito obrigado pela tua presença, e também conselheiro Moacir Leite, sempre presente aqui com a gente. Nós agradecemos, e lembrando mais uma vez, dia 18, lá no CTG, um teatro para todas as nossas crianças. Psicóloga, mais uma vez, obrigado. Obrigada, eu que agradeço também. E também fico à disposição para outros momentos poder estar conversando aqui. Muito obrigada. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós retornaremos com a